eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. Hoje eu quero te convidar a fazer uma reflexão profunda. Quais foram os momentos que mudaram a sua trajetória? E quem foram as pessoas que te ajudaram a moldar quem você é hoje? Se você parar para pensar, a vida não é feita apenas de dias comuns. Há aqueles instantes que marcam, que nos transformam, que nos fazem enxergar o mundo de uma outra forma. Às vezes são encontros inesperados, desafios que enfrentamos, decisões difíceis que precisamos tomar, ou até mesmo palavras ditas no momento certo. No episódio de hoje, vamos falar sobre esses momentos essenciais. E para nos ajudar a ilustrar isso, quero fazer algumas referências de filmes e livros que falam exatamente sobre as reviravoltas da vida. Por isso, eu já te convido a refletir comigo. Quais foram os momentos que te transformaram? Quem foram as pessoas que realmente mudaram o seu caminho? E é lógico que algumas viradas da vida elas são óbvias, como mudar de cidade, trocar de emprego, começar ou terminar um novo relacionamento, a chegada de um filho, a perda de alguém muito querido. Mas também tem outros momentos que eles são sutis, como um conselho de um amigo inesperado, um livro lido no momento certo, um encontro aleatório que se tornou totalmente essencial. Se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que existem alguns pequenos momentos que podem ter um impacto gigantesco em nossas vidas. Esses momentos, grandes ou pequenos, eles nos desafiam a repensar sobre as nossas escolhas e a forma como enxergamos a vida. E é exatamente sobre isso que Mark Manson fala em A Sutil Arte do... O autor, ele aborda de uma maneira direta e indireta a importância de priorizar o que realmente importa na vida, desapegando assim das expectativas e pressões externas. Ele nos ensina que nem sempre temos o controle sobre os acontecimentos, mas que podemos escolher como reagimos diante deles. Muitas vezes, o que nos transforma não é o que acontece, mas o significado que realmente damos àquilo. Por exemplo, um fracasso ele pode ser um empurrão necessário para um novo começo na sua vida. Já uma decepção, ela pode nos ensinar sobre limites e autoconhecimento. No fim das contas, são pequenas mudanças de perspectiva que irão moldar quem realmente nos tornamos. Entender que não temos controle sobre tudo e que o significado que damos à experiência faz toda a diferença é um grande passo. Mas há outro fator essencial nesse processo de transformação: a aceitação da sua própria vulnerabilidade. Muitas vezes resistimos às dificuldades e às imperfeições, com medo de perceber que somos fracos. Mas é justamente ao encarar de frente que crescemos de verdade. Brené Brown explora isso de uma forma brilhantemente em A Coragem de Ser Imperfeito. E saindo um pouco dos livros e indo agora para os filmes, tem um filme que mostra exatamente isso, sabe? A importância dos momentos simples, que é o filme Questão de Tempo. Se você quiser assistir ele, eu assisti na Amazon Prime. Não é publi. Nele, o protagonista Tim tem a habilidade de viajar no tempo, mas percebe que, mais do que tentar mudar grandes acontecimentos que aconteceu na sua vida, o verdadeiro significado da vida está nos pequenos instantes do dia a dia, seja um café da manhã em família, uma conversa despretensiosa, um sorriso trocado, uma pessoa que você conheceu. São esses momentos que realmente constroem a nossa trajetória.
Muitas vezes só entendemos o impacto de um momento depois que ele passa. E é exatamente sobre isso que falamos até aqui. Pequenas escolhas, encontros inesperados e mudanças sutis. Eles podem transformar a nossa vida de maneiras profundas. Mas será que conseguimos reconhecer esses grandes momentos enquanto eles estão acontecendo ou só depois que passam? Às vezes estamos tão focados em conquistar grandes marcos, no futuro de sucesso que teremos, na felicidade a todo custo, que acabamos esquecendo de apreciar as coisas simples e cotidianas que, na verdade, são que nos formam. A verdade é que os momentos transformadores não são todos iguais. Eles podem surgir de formas inesperadas e nos marcar de diferentes maneiras. Você tem se dado tempo para perceber realmente quais são esses pequenos momentos ao seu redor? Já pensou que muitas das vezes são esses momentos simples que vão moldar a nossa trajetória, mais até do que os grandes eventos? Mas e quando aquilo que quase acontece, mas não acontece exatamente, sabe? Por exemplo, aquele emprego que você quase conseguiu, aquela viagem que você quase fez, aquela pessoa que quase ficou na sua vida. Será que esses quases também têm um papel importante na nossa trajetória? A gente costuma se lembrar do que deu certo ou do que deu errado. Mas e se algumas coisas que não aconteceram, elas foram, na verdade, os momentos mais marcantes e tão importantes quanto qualquer outro? No filme La La Land mostra exatamente isso. Duas pessoas que se encontraram, se apaixonaram e que seguem caminhos separados, mas que as suas vidas nunca mais foram as mesmas. Nem toda história precisa continuar para ser transformadora. Às vezes o impacto de um encontro está justamente na mudança que ele provoca, mesmo que temporária. Isso nos leva a uma pergunta importante. Você consegue se lembrar de uma escolha que você não fez e que mesmo assim mudou o rumo da sua história? Às vezes o que deixamos para trás, o que abandonamos ou o que parecia um quase, se torna uma peça essencial no nosso caminho. Será que, no fim das contas, tudo acontece como exatamente deveria acontecer? E aí que entra o conceito efeito borboleta. Pequenas escolhas ou acontecimentos podem gerar mudanças gigantescas no futuro, sem percebermos na hora o impacto que terão. Às vezes, algo simples, como uma conversa, uma música, pode mudar completamente o rumo da nossa vida. No filme O Homem que Mudou o Jogo, um simples ajuste na estratégia de um técnico de beisebol acaba alterando o esporte para sempre. Da mesma forma que no livro Alquimista, Paulo Coelho nos mostra que cada pequena escolha nos aproxima e nos afasta do nosso verdadeiro destino. E você, já parou para pensar? Qual foi a menor decisão que você já tomou sem perceber e que mudou completamente a sua vida? Muitas vezes pensamos nas transformações como algo positivo, mas a verdade é que os maiores aprendizados surgem nos momentos mais desafiadores. A adversidade, embora dolorosa, tem o poder de nos ensinar lições que a vida tranquila nunca seria capaz de nos mostrar. Às vezes, são obstáculos que nos obrigam a sair da nossa zona de conforto, a questionar nossas escolhas e a crescer de maneiras que jamais imaginaríamos. Inclusive, já comentamos isso antes aqui no canal, então se você não viu, veja o vídeo sobre zona de conforto. Logo, a verdadeira transformação, muitas das vezes, vem quando tudo parece estar desmoronando. O sofrimento nos leva a uma profunda reflexão, a entender o que realmente importa e o que estamos dispostos a mudar em nós mesmos. Não é fácil,
em alguns casos, o processo doloroso pode nos fazer questionar tudo, mas é justamente ali, nas situações mais difíceis, que descobrimos quem realmente somos e o que somos capazes de alcançar. Então a pergunta é: você está disposto a ver a adversidade como uma oportunidade de crescimento, mesmo quando ela não pode parecer ser nada além de um obstáculo? E um filme que ilustra isso perfeitamente é A Procura da Felicidade. Nele, Chris, interpretado por Will Smith, enfrenta uma sequência de desafios quase insuperáveis. Ele perde o emprego, enfrenta a falta de moradia, cuida do seu filho sozinho e sem saber o que o futuro lhe reserva. Mas é exatamente nesse cenário de extrema dificuldade que ele encontra uma força que nem sabia que possuía. Cada passo que ele dá é um teste de resistência, paciência e, principalmente, crença em si mesmo. A grande lição de A Procura da Felicidade é que só entendemos a nossa verdadeira força quando somos forçados a usá-la. Muitas vezes a vida nos coloca em situações que podem parecer impossíveis de superar. E é nesse momento que precisamos confiar no nosso poder interior para continuar. Mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, sabe? A adversidade, ela revela de uma forma crua até as nossas limitações, mas também nos desafia a superá-las. E quando conseguimos perceber que somos capazes realmente de muito mais do que imaginávamos, o que parece ser um fim, na verdade se torna um ponto de partida para uma jornada ainda mais forte e mais sábia, sabe? Ou seja, momentos que transformam a nossa trajetória. Chris, assim como nós, descobre o tamanho da sua capacidade quando é forçado a enfrentar seus medos e os seus obstáculos. Essa é uma das maiores ensinamentos que a gente pode levar para a vida. É que na adversidade que realmente encontramos coragem para continuar e é nela que vem o impulso para transformar realmente a nossa realidade. Você já passou por algum momento difícil que no final das contas assim te transformou numa pessoa melhor? E aí te pergunto, qual foi o momento da sua vida que te mudou completamente? Você soube na hora? Ou só percebeu depois? Fica aí a dica. Eu tô questionando bastante isso, hein? E se os momentos, eles têm poder de mudar, as pessoas têm um impacto ainda maior. E eu até já falei disso em algum episódio anterior também, sobre algumas pessoas que cruzam o nosso caminho e elas deixam marca, que realmente penduram para sempre. Enquanto tem outras pessoas que simplesmente passam, mas que tem algo a nos ensinar que também marca a nossa trajetória de alguma forma. Pensa no filme Sociedade dos Poetas Mortos. O professor, ele entra na vida daqueles alunos de uma forma profunda e os faz enxergar a vida numa nova perspectiva. Ele acaba desafiando os alunos realmente a viver com paixão, a buscar o que realmente importa, a questionar os padrões e a encontrar mesmo a sua voz interior, a sua voz própria. Quantos de nós, na verdade, já tivemos um mentor, um professor e até mesmo um amigo que de alguma forma nos ajudou a enxergar o mundo de uma maneira diferente, uma situação de uma maneira diferente? Da mesma forma, no filme As Vantagens de Ser Invisíveis, vemos Charlie, um jovem introvertido, se abrir para a vida graças ao apoio, né, dos seus amigos. Eles se tornam o porto seguro desse jovem que realmente precisava disso para florescer, sabe? Isso nos lembra que as amizades certas, no momento certo, podem ser a chave para a nossa transformação. E aí entra uma outra reflexão, assim, quem foram as pessoas da sua vida? Quem te deu aquele conselho que mudou tudo, que esteve ao seu lado quando você mais precisou? Talvez seja um professor, um amigo, um chefe, um familiar, ou até mesmo um estranho que apareceu somente no momento certo, sabe?
O fato é que às vezes as pessoas que cruzam o nosso caminho de maneira inesperada nos deixam marcas que penduram para sempre. Agora que falamos sobre momentos e pessoas que nos moldam, eu quero deixar mais algumas reflexõezinhas aí, perguntas, para que você leve aí para sua semana, para o seu final de semana. E se você tivesse, que escolher, assim, um momento que te definiu hoje, sabe? Quem você é hoje. Qual seria exatamente esse momento que definiu a pessoa que você é? Além disso, será que existe alguém que te ajudou nessa caminhada e que você nunca nem agradeceu? Será que você está sendo essa pessoa que muda trajetórias também para alguém? Ou você só está passando sem deixar marcos nenhum, sabe? A vida ela é cheia de ciclos e às vezes a gente tem o papel de quem recebe ajuda, mas em outros momentos somos nós que podemos oferecer uma palavra, um incentivo, um olhar que é aquele olhar que realmente alguém precisa, sabe? Aquele olhar diferente. Então, que tal pegar o celular e mandar uma mensagem para aquela pessoa que fez a diferença na sua vida? Pode ser um simples obrigado, um lembrei de você, ou até mesmo uma conversa mais profunda, sabe? E que tal também começar a ser essa pessoa que marca a trajetória, sabe? Ser aquele ombro amigo, aquela palavra de conforto, aquele abraço. E eu recomendo, assim, nos próximos dias, você tentar ficar refletindo sobre esse episódio e tentar realmente lembrar um momento que mudou essa trajetória e compartilha isso, seja com a gente, lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, seja compartilhar com alguém, porque quando a gente compartilha a nossa história, a gente acaba percebendo um impacto muito maior dela, sabe? E queria agradecer se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar, né? E se teve algum insight, quiser compartilhar alguma história comigo, não deixe de me mandar lá no meu Instagram, sabe? E não deixe de me seguir aqui no Spotify ou de se inscrever no YouTube. Até a próxima. Muito obrigada!